Senhores e senhoras, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, como também da nossa querida Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje sempre. É com grande alegria assim que aqui estou pela primeira vez, no Centro Espírita Irmãos da Nova Era, em Santo Amaro, casa esta que desde 1953, ou seja, 72 anos, de portas abertas, proporciona-nos alicerces e ferramentas para que ascendamos espiritualmente em nossas oportunidades reencarnatórias. E, como bem aqui nos explicou a nobre irmã Sandra, a temática vem ao encontro deste ambiente fraterno que nós estamos construindo, almejando receber mensagens dos nossos querentes entes queridos, que estão mais vivos do que nunca, diga de passagem, aliás, em muitas situações mais vivos do que nós. Então, vamos fazer com que a temática de hoje transcenda a nossa proposta e a nossa intenção, fazendo com que estejamos ainda mais conectados com esses queridos irmãos que sempre estão nos auxiliando. Então, assim, trouxemos para a nossa reflexão da noite, nesse primeiro dia útil desta semana, o tema intitulado Fim do Corpo Físico, da nossa ferramenta de evolução espiritual em um orbe terráqueo, mas não o fim do amor, que é eterno para a nossa eternidade. Eis o convite que fará com que nós possamos ascendermos em oportunidade melhor em nossas vidas, fazendo valer essa reencarnação, esse final de estágio evolutivo de provas e expiações que se nós estamos passando, século XXI, terceiro milênio, findamos um quarto do nosso século no ano passado, momento de transição planetária, e fortes, consistentes, sólidos, precisamos estar em nossa oportunidade reencarnatória para que não nos contaminemos com que o mundo despeja-nos por meio dos meios de comunicação. Muito pelo contrário, contagiemos tudo o que a cúpula espiritual do Irmãos da Nova Era, do corpo de trabalhadores encarnados e de nós, os assistidos, em uníssono saiamos sempre melhores do corpo para fora do que quando aqui adentramos. Então, para começar o nosso tema, por que não trazer em uma obra que muito de nós, os espíritas, já conhecemos, intitulada daquele querido irmão que foi não só propagador da doutrina dos espíritos, mas também no campo prático cristão, fazendo com que aquilo que desde o século XIX Allan Kardec e os demais médios puderam aqui consolidar a cada um de nós a terceira revelação, o Consolador prometido, a partir de 18 de abril de 1857, ele veio dar sequência nessa oportunidade transcendente que todos nós estamos tendo nesta atual encarnação, na obra, o problema do ser, dos destinos e da dor. Existe uma frase ali que faz o que vem ao encontro do que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Porque o que nos ensina a doutrina dos Espíritos mesmo? Que Deus cria seres simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero, e precisa passar por reinos inferiores ao nosso que nós estamos, o hominal, quais sejam o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e enfim, chegamos na condição de espíritos no reino nominal. Então ele vai dizer que a alma dorme na pedra, ou seja, no reino mineral, e ela sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Processos evolutivos ao longo de milênios, demonstrando-nos de que somos seres eternos e que a capa carnal, o corpo físico, é apenas então somente uma das inúmeras outras vestimentas que nós já tivemos. No sexo masculino, no sexo feminino, está tudo certo. Cada sexo tem a sua experiência a ser atingida, a ser aprendida e colocada em prática para benefício de todos que estejam ao nosso lado. Como me disse a irmã aqui, e depreende-se quantos pais, mães, avós, filhos, irmãos, tias e tios nós já tivemos por meio das sucessivas encarnações, venham não ao encontro dessa frase importantíssima, relevante de Leon Denis.
passagem aqui que também vem ao encontro do tema que nós estamos iniciando nessa nossa conscientização inicial. E vem dizer: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele. Ou seja, se não tiver uma ascendência espiritual, não só no campo intelectual, mas também no campo moral, logicamente. E continua: Jesus vem e responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode um dia atingir a perfeição relativa na condição de criatura. Porque perfeição absoluta só Deus, a fonte criadora, o nosso Pai, há de a obter. Não é assim que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, lá o Kardec vem trazer no capítulo 3, item 4, os estágios evolutivos, a progressão dos mundos que todos nós inexoravelmente haveremos de atingir, alguns de forma mais séria, outros em momentos um pouco mais amenos. Jamais é regredir no espírito, podemos estacionar, mas o espírito não regride. Assim, dá para perceber que tudo vai ao encontro de nossos esforços. Quais são os esforços que nós estamos empreendendo para que sejamos melhores e angariemos novas oportunidades de aprendizado, beneficiando-nos e beneficiando os que estejam sempre ao nosso redor? Porque disse Jesus: é dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Mas vem Nicodemos e responde: mas como pode um homem nascer sendo velho? Tem sentido há 2000 anos atrás um irmão encarnado assim questionar o Rabi da Galileia, o meigo Rabi da Galileia? Porventura pode tornar a entrar de novo no ventre de sua mãe, numa idade madura, e nascer novamente? Mas nascer de que forma? O que será que vem Jesus a dizer a respeito? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu falei da progressão dos mundos. Um dia atingiremos os estágios de mundos, de celestes e divinos, quinto nível de estágio evolutivo, a qual atingiremos a perfeição relativa. E nessa condição, muitas vezes voltaremos para o ventre de muitas almas irmãs que nos proporcionar-nos-ão a oportunidade da reencarnação. Em alguns momentos nós estamos errando, outros acertamos. Em alguns mais evoluímos, ascendemos por meio do intelecto, outros do lado da moral, caridade, fraternidade. Está tudo certo. Estamos ainda no final de provas e expiações, e é compreensível que ainda erremos em nossa caminhada atual evolutiva. Mas, se tivermos que dar um passo para trás, busquemos dar outros dois mais assertivos à frente. É assim que vamos nos desafiando frente a tudo que nós recebemos, por exemplo, ao longo deste ano e de todos mais que já passaram desde 1953 e até a posteridade. No campo do intelecto, como nas atividades sugestivas, na fraternidade, da área social. Então é importante nós termos essa compreensão, a qual Jesus nos traz, que ainda veremos de voltar muitas vezes por meio da reencarnação, necessariamente no planeta Terra. Disse Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Vai depender do nosso campo produtivo, a qual estejamos empreendendo em cada oportunidade. É a nossa consciência que precisa ser mais reta frente à nossa programação reencarnatória, e assim tenhamos mais êxitos. Cada um dos nossos pensamentos e, consequentemente, os atos que empreendamos em benefício do meio dos mais necessitados.
A doutrina espírita, o Consolador prometido e enviado sim por Jesus, porque ele disse que rogaria ao Pai que um dia que materializasse em nosso homem, e assim o foi, como disse lá no século XIX, veio aclarar a tormentosa questão da vida, da morte, da existência e da sobrevivência do nosso espírito imortal e como ela nos aclara. É importante que as estudemos. Só o Pentateuco Kardeciano são 5 obras, sem citar as edições da Revista Espírita, que faz parte da codificação de 1858 a 1869. 12 edições, 12 anos ininterruptos. Chico Xavier, aproximadamente 500 obras já publicadas. Divaldo Pereira foi com mais de 250. Se citarmos mais 2 ou 3 autores aqui, passa de 1000. Veio ao encontro desse aclaramento consciencial e espiritual que precisamos construir em nossas vidas para que não reincidamos mais em erros que tanto nós cometemos lá no pretérito em encarnações anteriores. É a morte estreita, é o abandonar do homem velho, é dizer-se sim, eu sei que há de ser difícil, mas no mundo espiritual, antes de reencarnar, eu assinei um contrato consciencial mesmo, dizendo que quando eu portasse nesse novo corpo físico, eu teria forças suficientes para passar pelos meus desafios individuais como os coletivos. E nós estamos acompanhando guerras, corrupção, mentira, fome, adultério e outras mais mazelas que todos nós sabemos que ainda acontece em nosso orbe, mas não nos contaminemos com essas mazelas e interiorizemos de baixo para cima e colocando para o meio, de dentro para fora, as benesses que nós colhemos ao estudarmos. Olha o tamanho da estrutura dessa casa enorme, com as suas diversas atividades, convidando-nos sempre para que agreguemos a sua proposta de ascensão, de manutenção e de chamar mais seres que ainda não estão despertos, como nós estamos buscando a nosso despertar em nossos estágios iniciais. É o convite, por exemplo, que nós trazemos aqui nesta imagem destes que muito auxiliaram e continuam nos auxiliando, ainda que da esfera espiritual da verdadeira vida. Será que a primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, pode trazer algo que agregue ao tema que nós estamos trabalhando? Fim do corpo, mas não fim do amor? Sempre o Livro dos Espíritos há de nos agregar em uma ou mais situações em qualquer tema que trabalhemos nas casas espíritas, como por exemplo lá na questão de número 121, aonde Allan Kardec, o codificador, fará o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: por que é que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros acabam seguindo o caminho do mal? Concordam comigo que cada um de nós está em um estágio evolutivo? Ninguém é igual a ninguém, não só na aparência física, mas também na bagagem milenar que todos nós as trazemos de reencarnações pretéritas. Tá certo? Ninguém de nós é igual. Então, frente a essa conscientização que nós já temos, o que a falange do Espírito da Verdade responde a Kardec e a nós por meio das sucessivas encarnações? Não teremos o livre-arbítrio absoluto ou relativo? Graças a Deus, nesse momento de estágio evolutivo do nosso órgão, com certeza absoluta relativa. Se não, provavelmente nem este órgão mais existisse. Olha o que está acontecendo aí. Olha a Primeira, Segunda Guerra Mundial que existiu. Então, por isso que os espíritos questionam Kardec. Cada um de nós, no reino nominal, não obtemos por autorização do Pai o nosso livre-arbítrio, escolher fazer as escolhas, raciocinar do jeito que nós queiramos, mas continuam eles. Deus não criou espíritos maus, não, porque Deus não castiga, Deus é perfeito, criou-os simples e ignorantes, como nós dissemos anteriormente. Isso é, tem tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria, e principalmente por deixarem-se levar pelo quê? Pelo que muito nesse momento, muitos ainda estão deixando-se levar à materialidade, o que é transitório, fugidio passageiro e muitas vezes efêmeros. Não levamos uma agulha sequer para o mundo espiritual quando nós tivermos que desencarnar. Vocês concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Ou em alguma psicografia, em alguma casa espírita deste ordem, algum espírito alguma vez disse que levou algum bem material para a verdadeira vida? Então não, nós não levamos nada. Venha ao encontro do que a nobre falange da
do Espírito da Verdade aqui nos convida a essa reflexão. Vejamos esse quadro. Em 1897, o pintor Paul Gauguin inseriu no canto superior esquerdo, ou seja, ali naquela parte alaranjada de sua obra, os questionamentos em francês. De onde viemos, quem nós somos e para onde vamos? E ele não era espírita propriamente falando, como nós estamos tendo a oportunidade de o sermos, mas já demonstra ser um espírito transcendente, que construiu bagagens e reencarnações pretéritas. Então, o seu corpo físico é apenas e somente a ferramenta, como também é de nós, da sua potencialização de tudo que já angariou por meio de milênios anteriores. Então, olha, desde do século praticamente XIX, um pouco depois da codificação kardeciana, no final do século XIX, essas 3 frases que vêm ao encontro dessa doutrina reveladora, que expande as nossas consciências, desde que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e o que? Mãos de agir. Porque não devemos guardar o conhecimento para nós, senão não estaremos sendo caridosos para os mais necessitados. Hajamos de forma mais ampla, macro, em prol dos mais necessitados. Porque estes que estão, inclusive aqui que nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne, esses que fizeram parte do nosso núcleo familiar, continuam nos auxiliando, incluindo-nos assertivamente, junto aos nossos mentores individuais. Mas eles não podem fazer por nós. Nós é que temos que construir as nossas assertividades. As intuições não nos faltam nas 24 horas por dia. Então, vamos ter melhores ouvidos de ouvir para com este mundo espiritual que tanto quer que evoluamos, ascendamos, cresçamos em espiritualidade, para que abandonemos de uma vez por todas esses momentos agudos a qual a Terra está passando. O Espiritismo pode nos ajudar sim neste processo. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal, nós o somos, revestido temporariamente de um corpo físico. Já sabemos disso. E de onde que é que nós viemos? Do princípio inteligente do universo, como lá eu disse, tendo que estagiar em reinos anteriores, da matéria cósmica universal. Porque existe um tríplice aspecto no universo: Deus, Espírito e matéria. Também aprendemos isso na codificação kardeciana, na primeira obra, em O Livro dos Espíritos. E para onde nós iremos? Já estamos aqui nesse momento reencarnados, construindo objetivos, planejamentos a posteriori. Será que estamos num processo constante de autoevolução imortal, participando do processo da criação? É o convite que temos que nos fazer, consciencialmente, o que estamos fazendo para que colhamos melhores momentos de vida em estrutura física de ordem, como também em oportunidades individuais, a qual nós estamos tendo, por exemplo, neste momento, para que sejamos felizes, atinjamos patamares maiores de felicidade, porque ainda nós não o conseguimos, vocês concordam? Podemos ter instantes de felicidade, mas são tão passageiros, mas eles haverão de ser potencializados desde que esforcemos para tanto. Construamos esses momentos, porque eles estão nos aguardando. Basta que esforcemos um pouquinho mais em nosso dia a dia. De permanente no mundo, vem Allan Kardec, o codificador, nos afirmar na sua codificação, o físico ou o espiritual, só temos o nosso espírito. Este, uma individualização do princípio inteligente do universo, como citamos há pouco. Segundo este mesmo codificador, somos viajores do universo. Ninguém pode afirmar-se originário deste planeta, desde o princípio inteligente, quando fomos criados, e precisamos passar lá no reino mineral. Então, o universo nos aguarda. Estima-se que a nossa galáxia Via Láctea existam de 200 a 400 bilhões de estrelas. O que são estrelas mesmo para nós, os espíritas? Planetas habitados, constituições físicas e outras mais situações diferentes da nossa, lógico. Não é assim que, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, aquela que foi sua mãe, em sua última encarnação, Maria João de Deus, na obra Cartas de uma Morta, uma das primeiras obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, psicografado pelo mesmo Chico, vem nos afirmar como é ali a constituição física e dos seres lá de Júpiter, lá de Marte, falando também um pouco de Saturno.
Sem falar em outras obras, por exemplo, de Irmão X, aquele que nós o conhecemos por Humberto de Campos, na obra Crônicas de Além-Túmulo, na outra obra Novas Mensagens. O que não nos falta é informações de que sim, somos viajores de um universo. Sem falar ainda também na primeira edição da Revista Espírita, que citamos há pouco, 1858, que Allan Kardec teve contato com seres que aqui foram em encarnação Mozart, outro Zoroastro, mas que daqui não eram originários, e sim jupiterianos. Afirmam os irmãos espirituais que este é o orbe mais evoluído do nosso sistema solar. Então, olha quantas informações que a codificação e as obras complementares proporcionam-nos para que cresçamos e hajamos de forma mais ampla em benefício deste universo que está de portas abertas para beneficiarmos. Estamos construindo alicerces para tanto? Vamos expandir tudo que nós recebemos dessa casa, porque sempre ela nos dá ferramentas assertivas para que sejamos melhores. Como espíritos viajores da eternidade, vivenciamos muitas experiências, sim, vivemos em muitos corpos, convivemos com muitas culturas em outros países, sofremos e fizemos sofrer, infelizmente, por meio do nosso livre-arbítrio. Amamos e fomos amados, e continuamos sendo amados, e nós continuamos amando os que aqui não estão temporariamente, mas estão no mundo espiritual mais vivos do que nunca. Desenvolvemos hábitos, virtudes e vícios. Adotamos padrões de comportamento. Todas estas experiências ficam gravadas no nosso psiquismo espiritual, ou seja, vai conosco por meio das nossas próximas oportunidades evolutivas, guardadas ali no nosso corpo semimaterial, a qual a doutrina dos Espíritos nos ensina como o corpo perispiritual ou perispírito. Que bom que assim não é. Assim não podemos transferir para o trem ou até mesmo postergar para o futuro aquilo que compete a cada um de nós concretizarmos nesta atual encarnação. Quantas experiências nós já tivemos e quantas desses queridos irmãos nossos, não só da cúpula espiritual da casa, mas esses parentes que aqui estão presentes, ainda haverão de ter também novos corpos físicos. Sim, está tudo certo, normal, é o progresso do espírito por meio das sucessivas reencarnações. Falamos há pouco também da terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem algo também a agregar ao nosso conhecimento? Sim, lá no item 24, vem Allan Kardec questionar aos irmãos espirituais quais são os limites mesmo da encarnação, quando estamos em espírito acoplados a um novo corpo físico. Respondem eles: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o quê? O corpo do espírito, ou seja, o corpo material. Pois a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Será que assim não há de ser nas próximas encarnações para Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio codificador Allan Kardec, sem citar tantos outros mais que poderíamos aqui citar, mas o tempo é curto, não dá para citar todos que poderíamos aqui citar. Fora outros mais que passaram no anonimato, nem os conhecemos por meio de pesquisas da humanidade, mas como cristãos genuínos, na prática, bem agindo e melhorando-se a cada dia que passa. Venha um pouco ou não desse questionamento de Allan Kardec para com os amigos espirituais. Na quarta obra da codificação, que veio logo à frente de O Evangelho segundo o Espiritismo, esta publicada em 1865, O Céu e o Inferno, também temos algo a agregar à nossa temática, que vem nos dizer que, de acordo com as palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o resultado de suas obras, não das obras dos outros. Não responderemos pelas ações dos outros, e sim apenas e principalmente pelos nossos esforços. O que eu fiz de errado, mas também o que eu fiz de bom. E nesse item e nesse meio, o que eu deixei de fazer de bom em prol do meu semelhante, dos mais necessitados, porque reverter-se-á ao meu próprio favor, se mais assertivo eu e todos nós, assim ou sejamos no nosso dia a dia, durante esta vida e após a morte. Significa então que os irmãos espirituais
parentes que nós não estamos enxergando agora com os nossos olhos físicos, eles podem ser úteis e crescer também lá no mundo espiritual antes de acoplarem-se um novo corpo físico? Afirmo-vos que sim, estudando e trabalhando. Não foi assim que André Luiz, que trabalhou com Chico Xavier, demonstrou na sua primeira obra intitulada Nosso Lar, sem várias outras mais. Olha como tantos exemplos nós temos, mas precisamos nos esforçar para que os interiorizemos e façamos com que dias melhores nós teremos. É o convite agora deste capítulo 6 e 21 de O Céu e o Inferno da Codificação Kardeciana. Na última obra, a Gênese, olha que nós estamos trazendo pequenos trechos da codificação. Essa publicada em 1868 é a última deste Pentateuco kardeciano. Lá no capítulo 11, item 46, vem Allan Kardec nos dizer: sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus em trazendo as leis mais perfeitas, porque sim, em seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação, aquele foi e ainda é, e ainda há de ser por muitos milênios, o ser mais puro que pôde nos demonstrar, não apenas no campo teórico, mas principalmente no prático, quais são os alicerces que devemos construir para que sejamos felizes. É a afirmativa de Allan Kardec agora em A Gênese, as nossas consciências. Aos nossos que nos antecederam a passagem para a verdadeira vida, como devemos manter-nos conectados com eles? Por exemplo, quando tivermos que tomar uma ação, ou tivermos que empreender uma resposta que seja, bem-aventurados são os que já pensem dessa forma e já agem como tal. Se fosse o meu mentor individual, ou esses meus parentes que temporariamente estão no mundo espiritual, se eles estiverem no meu lugar neste momento, como eles agiriam? Olha como nós seríamos mais assertivos se assim tivéssemos a competência para, em todos os momentos, darmos esse tempo à nossa consciência de buscar essa conexão e sabermos como está a nossa relação, do que eles nos solicitam, sugestionam, não fazem por nós, sugestionam, e como nós estamos recebendo isso e, quem sabe, colocando em prática. Seria apenas pelo pensamento essa conexão? Ou também pode ser por meio dessa atividade que acontece na casa e de outras mais? A própria comunicação pela escrita, não só a psicofonia, quando o espírito, e por meio de um médium, um trabalhador de um determinado centro espírita, dá passagem para que as suas cordas vocais façam com que a ideia do irmão espiritual verbalize-se, mas também por meio da escrita, que é o que nós aqui, em grande maioria, estamos divisando, conquistar pelas fichas e o atendimento fraterno que todos nós estamos passando nessas semanas que a irmã Sandra aqui nos explicou que nós precisamos passar. E está tudo certo. Assim nós iremos nos ligar ainda mais com eles e dizendo do nosso coração espiritual que queremos que eles sejam felizes e que eles possam, na medida de suas possibilidades, proporcionar-nos as ferramentas e alicerces para que não erremos tanto em comparação à passada, e neste presente sejamos mais assertivos. No futuro sejamos a construção desses nossos esforços no presente, com outros mais meios de comunicabilidade com esses irmãos espirituais, ainda que nós, em grande maioria, não nos enxerguemos com os olhos físicos da carne. E realmente, será que nós precisamos? Será que o bem agir na maioria dos nossos momentos reencarnatórios não seria a melhor conexão que poderíamos ter com eles, ainda que não os estivéssemos enxergando com os olhos físicos? Temos essa resposta em nossas consciências. É claro, sem jeito de aceitação, sem revoltas, porque Deus não castiga. Tudo é momentos evolutivos em qualquer canto deste universo. É difícil? Lógico que é. Perdi uma irmã no ano passado. Eu tenho 45, vou fazer 45 em setembro, ela tinha 43. 11 anos lutando contra o câncer. Do ovário subiu para o pulmão, tchau e benção. Volta para a erraticidade, mundo espiritual. É o passado que pede reajuste no presente. Deus castigou-a? Não.
Não, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, já dizia Jesus há pouco mais de 2000 anos atrás. Então que bom que ela teve essa ferramenta de lapidar-se espiritualmente nesta atual encarnação, para que na próxima, revendo tudo o que ela fez, ela possa traçar novos objetivos existenciais, que é o convite de cada um de nós encarnados, que é o convite desses queridos irmãos espirituais que aqui estão, e um dia acoplar-se a um novo corpo físico. Está tudo certo. Venham ao encontro desse sentimento de não nos revoltarmos, e sim desejarmos, onde quer que eles estejam, que sejam felizes, ascendam em suas caminhadas evolutivas. O que teve começo um dia há de ter o fim. Assim é todos os instantes de nossa vida. Oremos mais e vigiemos mais os nossos pensamentos e ações. Reforma íntima sempre. Abandonado do homem velho na construção do homem novo. Oração feita com o coração, não apenas aquela decorada, mas a conversa sincera com o nosso Pai, demonstrando-nos que temos a certeza de que com a fé que nós vamos consolidando e afirmando-nos, estarmos em busca dela, por meio do acreditar e ter a certeza de que dias melhores virão. Em momentos futuros, nós receberemos aquilo que nós teríamos construído por meio da meritocracia das sucessivas reencarnações. Então, quanto mais méritos nós tivermos, mais nós receberemos, ainda que não a priori, neste momento a qual nós gostaríamos de receber todas as benesses que pensemos, por exemplo, nesse momento que gostaríamos de receber. Não somos eternos? Por que a pressa? Então não tenhamos pressa, deixamos que o Pai Celestial, Deus a fonte criadora, coloque nos momentos oportunos as benesses que realmente nós precisemos. Não necessariamente aquela que almejemos, porque podem fazer com que nós nos percamos, como tantas vezes nós nos perdemos em reencarnações pretéritas. Em Obras Póstumas, obra publicada em 1890, 21 anos após o desencarne do irmão Allan Kardec, o codificador, ele desencarnou em 1869. Após a sua morte, ou seja, tinha muitos escritos que não foram publicados, mas por autorização de sua esposa, os demais médios, 21 anos após, assim o fizeram, materializaram nessa obra, Obras Póstumas. O que Allan Kardec então lá também dizia às nossas consciências, que o amor gera a beleza de todas as coisas deste universo. Segundo ele próprio, a perfeição. O amor é a perfeição, lógico. O espírito tem por dever adquirir sua perfeição por meio de seus esforços individuais, que é a sua essência e o seu destino. Inexoravelmente um dia atingiremos a perfeição relativa, seremos felizes. Seremos co-criadores como Cristo foi, a convite de Deus, preparando não só a estrutura física da construção desse orbe há milênios e milênios atrás, muito antes da sua encarnação aqui, como também comprometendo-se em estar conosco até o final dos tempos. E estamos ou não na separação do joio e do trigo? Neste final dos tempos estamos. Afirmo-vos que sim, queridos irmãos e irmãs. Jesus almeja que sejamos os trabalhadores da última hora, porque chegou essa hora. Ou vamos para frente, ou poderemos ser realocados para outros orbes. Aqui convido-vos para o estudo da obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier. Também posso vos indicar a obra Os Exilados de Capela, do nobre Edgar Armand, demonstrando que o intercâmbio entre mundos, da mesma forma que a reencarnação, sempre ocorreu e faz parte da lei de Deus para o auxílio recíproco nos degraus evolutivos de cada orbe das múltiplas moradas da casa do Pai. É o que esse irmão espiritual, Panfilho Médio, foi a senhora Malê, pôde nos trazer aí por meio ainda desta obra, junto com outros escritos que tiveram aí o nobre codificador, que nesta época já tinha voltado para o mundo espiritual. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também pode nos dizer algo a respeito deste tema, convidar-nos, sugestionar-nos a algo para que transcendamos em espírito. Vem dizer que o amor vencerá sempre, e por isso a dor será motivada o quê? A desaparecer de nosso ainda atribulado caminho, deste nosso final de provas e expiações que nós estamos passando na terra. É um momento ímpar. E bem-aventurados são os que estejam se esforçando para se melhorar, porque haverão de comer centuplicados os frutos das benesses que assim tenham empreendido. Frase essa extraída de um capítulo desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Obreiros do Senhor. Valderrando, por meio de Chico Xavier, também nos dizer que
O amor não prende, ele liberta. Ame por isso, pois faz bem a você, a nós. Não por esperar algo em troca, não por sermos felizes de estarmos sendo úteis ao meio. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Ai, como gera! Quem aqui não tem decepções? É normal. Faz parte do processo evolutivo. Quem ama de verdade, sem apegos, sem cobranças, conquista carinho verdadeiro das pessoas. Porque essas mesmas pessoas estão vendo de forma direta ou indireta que estamos buscando nos melhorar. Que bom que assim o é. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas de Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a sua vida há de a perder, ou seja, por meio da reforma íntima, da porta estreita, do abandonar do homem velho. E aquele que perder a vida por amor de mim, dos meus ensinamentos e práticas que aqui eu deixei em vosso ordem, eis que haveremos de nos encontrar com esse ser celestial, porque ele disse que estaria conosco até o final dos tempos e que todas as benesses que construamos, um dia nós haveremos de comer e estaremos dizendo a ele: sim, Senhor, tudo o que fizestes, fiz com que interiorizasse em meu ser por meio das sucessivas encarnações e buscasse colocar em prática, sempre de forma mais ampla, macro, em benefício dos mais necessitados. E esse é o convite a cada um de nós. Veja também nessa imagem representativa aquele irmão que lá no século XI tanto nos beneficiou e continua nos beneficiando nesse dito mundo espiritual, a verdadeira vida. Giovanni de Pietro de Bernardone, aquele que nós conhecemos por Francisco de Assis. Em um trecho da sua oração que nós conhecemos, ele vem dizendo que é morrendo que se vive para a vida eterna. É o feixe da sua oração. Então, se ele nos afirma isso, por que haveríamos de duvidar frente a tantos ensinamentos que a própria codificação e as obras complementares nos proporcionam, queridos irmãos e irmãs? Aí pergunto nessa imagem da simplicidade: será que precisamos ter muito, divisar muitas aquisições para que sejamos felizes? Não, é uma imagem representativa de que a humildade, a simplicidade, o cumprir com o que nós tenhamos de oportunidade, por meio do que Deus permita que nós tenhamos em uma encarnação, fará-nos a pessoas melhores, mais cônscias de nossas obrigações e principalmente mais menos nas obrigações e nos alicerces que devemos construir para a nossa própria felicidade, a felicidade das duas dimensões da vida. Nós, os encarnados, e esses queridos irmãos que aqui estão presentes, os ditos desencarnados, e fecho com esse tríplice aspecto, a qual não são estes representados nessa foto, não sei se todos os conhecem, falei praticamente de todos, mas explico da esquerda para a direita: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado aquele que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel; no centro Jesus, de pé, ao seu lado aquela que foi sua mãe Maria Rosa Mística de Nazaré, ao seu lado ainda o professor Allan Kardec, o professor Rivai, e no centro Chico Xavier, centrado, dizendo-nos: ampliemos sempre o nosso conhecimento, porque disse Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo, tem que andar lado a lado. De todos os tópicos ou características que poderíamos citar aqui de autoconhecimento, fico apenas e tão somente com uma frase que tanto nós a conhecemos de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É a melhor ferramenta para que lapidemos em espírito e empreendamos a tão esperada reforma íntima de uma forma mais ampla, em benefício de todos os que estejam ao nosso redor e, logicamente, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que vai-nos a construir, a nos a seres melhores, na certeza de que, sim, fim do corpo há de existir muito por meio das sucessivas encarnações, mas o amor transcendente de nós, esses seres que são espirituais, e nós, os encarnados, cada um temporariamente em uma dimensão da vida, será eterno. O amor jamais finda-se. Fica esse convite a cada um de nós. Tenhamos a certeza de que eles estão conosco, vibrando pela nossa ascensão e fazendo a parte deles. Tudo bem, queridos irmãos e irmãs? E deixo-vos assim a minha satisfação de ter estado presente convosco nessa temática tão importante. Adoro casas que
desempenhem o trabalho das psicografias e que possamos ter outras oportunidades aqui na casa em outros dias. E desejo também um ótimo resto de semana, um ótimo ano de 2026, uma ótima encarnação. E sim, agora vou passar a palavra à irmã Cláudia para que faça as vibrações finais e possamos dar sequência nas atividades da casa. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima noite. Não precisa. Tá certo, tá tudo certo. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Gostaram da palestra? Sim. Foi uma palestra bem de muita reflexão, né? A gente tem que levar isso para a gente, para o coração da gente, para o lado da gente, para o trabalho da gente, e refletirmos sempre na palavra do Mestre, na palavra do nosso governador e na palavra de todos. Tá? E agradecendo a Casa Irmãos da Nova Era pelo acolhimento de todos vocês, agradecendo a presença de todos, agradecendo a todos os colaboradores do Nova Era, agradecendo aos mestres, a Jesus, aos nossos mentores, por aqui estar com a gente, acompanhando essa palestra, nos dando sabedoria e compreensão. E nessa sintonia, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos nos ligar ao nosso espírito protetor e aos espíritos superiores que nos assistem, e toda a equipe espiritual do nosso Centro Espíritas Irmãos da Nova Era. Elevemos o pensamento em prece a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pedindo sustentação. E emitindo pensamentos de amor, de paz e de equilíbrio, vibremos, para que a luz e o amor de Jesus penetrem no nosso planeta, envolvendo os dirigentes mundiais, para que haja paz e fraternidade entre as nações. Vibremos por todos, encarnados e desencarnados, que passam pelas dores físicas e morais, que possam receber o lenitivo de que tanto necessitam. Vibremos em especial pelos jovens, pelas crianças e por todos os idosos, que sejam sempre protegidos. Vibremos, Mestre Jesus, por aqueles que trabalham em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Vibremos com muito amor e gratidão por esta casa, por seus dirigentes, trabalhadores e assistidos do plano material e espiritual. Sejamos todos envolvidos em muita luz. Vibremos por nossos familiares, amigos e desafetos, que recebam o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Vibremos por nós mesmos, que os nossos sentimentos se harmonizem com a vontade de Deus e sejamos instrumentos vivos do Evangelho. Permaneça conosco, Senhor, e assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e gratidão, Bruno, pela sua linda palavra.